Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Machado e estou aqui contigo mais uma vez para trazer algum comentário acerca da Bíblia Sagrada. E o comentário de hoje está com base na carta aos Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos comentar todo o capítulo 2 de Colossenses, que tem 23 versículos. Nós estamos há alguns dias analisando a carta aos Colossenses. Nós temos aí já no YouTube um vídeo sobre os obreiros de Colosso e também um outro sobre a oração de Paulo para a igreja de Colosso. Paulo tem uma visão interessante para a igreja que está em Colosso. E agora eu quero falar contigo sobre heresias que minavam a doutrina bíblica na igreja de Colosso. Heresias que minavam a doutrina bíblica na igreja de Colosso. O capítulo 2 da carta aos Colossenses, carta esta que já foi dito, mas não é demais repetir, Paulo escreveu quando estava preso na sua primeira prisão em Roma. Carta esta que as notícias foram levadas para o velho apóstolo por Epafrodito ou Epáfras. E carta esta que foi trazida às mãos dos irmãos de Colosso pelo obreiro Tíquico. Tíquico foi quem trouxe esta carta e trouxe outras também. São as chamadas cartas da prisão. E no capítulo 2, Paulo tem uma introdução que vai do versículo 1 ao versículo de número 7. Se você bem prestar atenção, é como se houvesse ali uma introdução, versículos 1 ao versículo 7. E ele fala do desejo dele para aquela igreja. Ele já vem falando, mostrando o contexto da igreja. Nós já dissemos que ela é uma carta que foi escrita mesmo apologética, porque as heresias que foram rebatidas no segundo século da era cristã pelos pais da igreja, especialmente por Orígenes, por Tertuliano e vários outros que eu já citei os nomes aqui, elas foram também anteriormente comentadas ou combatidas por Paulo, tanto direta quanto indiretamente. E hoje nós vamos tratar delas na igreja de Colosso indiretamente. Paulo não tratou delas diretamente pelo nome, inclusive isso é uma dificuldade que existe quando vamos fazer a interpretação de um texto bíblico, porque não há o comentário direto. Então você precisa fazer uma pesquisa para saber quais eram as filosofias vãs que existiam naqueles dias, e daí você entender que Paulo está falando de cada uma delas. É o que ele vai dizer de vãs doutrinas, de falsos mestres, de falsos ensinos, até de heresias. Então, na introdução, do capítulo 2, versículo de 1 a 7, Paulo começa a demonstrar ali seu desejo, o que ele desejava. É uma introdução do capítulo 2. Aí ele vai dizer no versículo 1 e 2, parte A, do capítulo 2. Nós estamos na segunda carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 1 e 2 na parte A. Ele vai desejar que ambas aquelas igrejas que estão lá, principalmente ali em volta, e você deve lembrar que Colosso está ali próximo das 7 igrejas da Ásia, né? Aquelas igrejas que tem ali, Colosso está próximo. Inclusive, Colosso foi evangelizada por Éfeso. Foi da igreja de Éfeso que saíram para evangelizar Colosso. E próxima de Colosso tem a cidade de Laodiceia. Ela está próxima de Colosso e Paulo então escreve englobando também Laodiceia. Então ambas, preste atenção, é bom que você lê o texto bíblico. Eu aqui não vou ler para nós ganharmos tempo, só vou fazer já o parafraseamento do texto, né? Ambas, Paulo desejava que fossem encorajadas e que se unissem pelos fortes laços do amor. Primeira coisa que Paulo deseja na carta aos Colossenses é que tanto Colosso quanto Laodiceia fossem unidas. Eu já vi certa vez uma pessoa se referir a uma cidade próxima dizendo cidade mãe. Aí a outra pessoa, para não dar o braço a torcer, chamou de município pai. Isso é uma prova de que as pessoas não estavam bem, as pessoas não estavam unidas. E Paulo deseja que elas sejam encorajadas, quer dizer, que elas sejam exortadas. Elas foram exortadas, e aqui eu vou tirar uma dúvida, que muitos pensam que exortar é bater.
né? Não é. Exortar não é bater, exortar é levantar o ânimo. Então Paulo as exortou, as encorajou para que elas vivessem unidas pelos fortes laços do amor. Era o desejo. Ele vai falar das vãs heresias, mas antes ele traz este primeiro desejo, ele traz esta introdução. No versículo 2, parte B, e o versículo 3 da segunda carta, ele vai demonstrar outro desejo para as mesmas igrejas, que ambas compreendam o plano secreto de Deus, que Deus tem um plano secreto. A Bíblia fala do mistério que estava oculto. É interessante falar sobre isso porque muitos não conseguem compreender o que nós cristãos achamos em servir a Cristo. Há quem venda tudo e sirva a Cristo. Eu digo vender tudo de uma forma figurada. Há quem coloque Cristo superior a tudo e oxalá que isso aconteça. E Paulo queria que aqueles crentes descobrissem este plano secreto de Deus, aquilo que Deus revelou aos poucos. A Bíblia diz que ele ocultou aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Aí Paulo diz, eu desejo que vocês fortaleçam os laços em amor, eu desejo que vocês entendam o plano secreto de Deus. Aí continua nos versículos 4 e 5 do mesmo capítulo 2, quando Paulo também deseja que ambas, Colosso e Laodiceia, se guardem do engano teológico. Meu Deus do céu, quem não gosta de teologia nesse momento, né, vai dizer, olha aí, eu não falei? É porque realmente existe um engano, existe um engodo, existe uma falsificação teológica. Você encontra aí várias frentes teológicas, inclusive nós vamos comentar sobre algumas principais dos dias de Paulo, lá em Colossos daqui a pouco. São enganos, são homens com filosofias vãs que levam pessoas incautas, seduzindo-as e levando-as pelos seus ensinamentos a fazer o que eles querem que seja feito. Se você buscar aí no Google a quantidade de religiões que existem e suas filosofias, você vai ficar admirado. E é interessante que essas filosofias nós aprendemos quando nós estudamos religiões comparadas. Aí você entende. Então Paulo desejava também que eles se guardassem, as duas cidades se guardassem do engano teológico. Ele também deseja, nos versículos 6 a 7, e aqui a gente já começa a encerrar a introdução, presta atenção, que eles continuem a crescer em Cristo. Porque às vezes os problemas vêm e a pessoa fica circulando assim em volta do problema, ó. Fica circulando assim, não consegue seguir. Ele não consegue dar aquele passo à frente, ele fica só dando volta, vivendo o problema. E Paulo está dizendo, não, eu quero que isso que eu estou dizendo para vocês sirva de degrau e vocês partam para frente. Às vezes você encontra uma igreja que era só dar volta, e todo mês tem um problema para resolver, sempre tem uma confusãozinha, e não abrange, não prospera, não progride. Paulo diz, não, eu quero que vocês progridam, certo? Aí o último desejo de Paulo, que está na parte B do versículo 7 do capítulo 2, ele também deseja que ambas se regozijem e sejam gratas, que elas tenham prazer interno. Sabe aquela pessoa que só sabe reclamar? Então tenha regozijo, tenha prazer, sinta-se satisfeito e seja grato também pelo que vocês têm recebido. Por que Paulo disse essas coisas? Para agora, a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 23, ele dizer que aquelas igrejas estavam sendo bombardeadas por falsas filosofias. São justamente as filosofias que minam a doutrina bíblica nas igrejas atuais. E se você prestar atenção nas filosofias que Paulo aponta aqui, em algum momento você vai dizer, isto acontece no meu contexto também. Presta atenção aqui. A primeira filosofia que Paulo apresenta é o chamado gnosticismo. E aí eu volto a dizer que não é direto, é indiretamente. Tanto que temos uma certa dificuldade para identificar qual é a filosofia, porque Paulo não chama diretamente. Paulo vai nas entrelinhas. O gnosticismo é aquela filosofia que trata da gnose, da razão, do conhecimento, da lógica. Se não tiver razão, se não for compreensível, não é aceito. É o gnosticismo. O próprio gnosticismo, no segundo século da era cristã, negou que Jesus Cristo fosse Deus. Eles colocaram Jesus na condição de um semideus. Disseram, bom, se Zeus desceu dos céus, mitologia grega, coabitou com uma mulher, e teve um filho o Hércules, que foi tido como semideus, com qualidades humanas e qualidades divinas, então Jesus Cristo, cujo Deus desceu dos céus e também fez engravidar Maria,
Jesus Cristo seria um semideus. Então, se Jesus Cristo é um semideus, o que Jesus Cristo fez, não fez como ele disse que fez, ou seja, andou por cima das águas porque era um semideus, ressuscitou dos mortos porque era semideus, ou seja, era uma pessoa especial. Aí nós encontramos na Bíblia Sagrada rebates destas teorias, justamente para mostrar que Jesus Cristo era plenamente homem, plenamente Deus. E este gnosticismo, que foi muito difundido no segundo século da era cristã, ele está em Colosso. E Paulo agora vai, nos versículos 8 a 10, rebater estas teorias. Ele diz o seguinte no texto, iniciando no capítulo 2, versículos de 8 a 10. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Ele diz o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs. Indiretamente, Paulo falando do gnosticismo, para que eles não sejam enganados pelas filosofias, porque nós somos muito levados a firmarmos entendimento naquilo que ouvimos, nós nem raciocinamos direito e já queremos firmar o entendimento. E Paulo diz que nós devemos renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O gnosticismo, ele traz uma ficção, ele cria uma ideia. A ficção, conforme está no versículo 8, de que reduz Cristo a alguma coisa. Eles falavam de Cristo como se Cristo fosse um anjo. Já nos dias de Paulo, no segundo século da era cristã, colocaram ele como semideus. Mas nos dias de Paulo, foi difundido entre os irmãos de Colosso que Cristo era como se fosse um anjo. Por isso que o texto deixa bem claro no versículo 8, tende cuidado para que ninguém vos engane e faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, seguindo a tradição dos homens, seguindo o rudimento do mundo e não de Cristo. Você vai ver em outro local que eles colocavam Cristo como um anjo. Cristo não é um anjo. Aí, tratando a coisa séria, nos versículos 9 a 10, Paulo diz que Cristo foi Deus encarnado em forma corpórea. E aqui você já tem Paulo rebatendo esta ideia de que Jesus Cristo é anjo, porque Jesus Cristo é plenamente homem e Jesus Cristo é plenamente Deus. Então a primeira filosofia que é rebatida é o gnosticismo. Aí aqui eu te faço uma pergunta: será que no teu contexto, na tua igreja, nos teus obreiros, não existe alguém que está trazendo vãs filosofias? Vez por outra nós encontramos alguém trazendo alguma coisa nova, inventando, como se estivesse inventando a roda, e trazendo um achismo teológico, fazendo do texto bíblico, em vez de exegese, exegese, forçando a interpretação do texto bíblico e criando factoides teológicos. Eis um ponto aqui que Paulo já rebate. Você precisa verificar isso, e assim como Paulo, você precisa dizer para a igreja que Cristo é Senhor, evitando vã filosofia gnóstica. Não tem, o silogismo ele é interessante, mas neste ponto aqui o silogismo ele é negativo. Assim como Zeus teve um filho e foi semideus, quer dizer que Deus teve um filho e é semideus também, Jesus Cristo. No Alcorão, a Sura 147 vai dizer a mesma coisa, vai dizer que Jesus tinha poder sobrenatural e que ele não morreu. Se você continuar buscando conteúdo, você vai encontrar o livro apócrifo de Judas, que vai trazer outras heresias, inclusive dizendo que Jesus Cristo teve uma filha com Maria Madalena. Ou seja, esse tipo de coisa precisa ser rebatido imediatamente. Assim como Paulo escreveu a carta sendo um apologista, você também precisa ser um apologista nesse sentido. Primeira filosofia, gnosticismo. A segunda filosofia que Paulo rebate é a filosofia do legalismo. Em outras palavras, do judaísmo, aqueles que estavam baseados na lei. Está nos versículos de 11 a 17. Primeira coisa, Paulo descreve o amor de Cristo. Ele mostra que fomos crucificados e ressuscitados para uma nova vida com Ele, com Cristo. Ele mostra que Cristo nos perdoou os pecados. Isto para que ninguém viva debaixo da égide da lei. Paulo dá muitos exemplos mostrando que nós vivemos uma nova aliança. E ele também cancelou a acusação, a escritura que era contra nós. Era comum entre os gregos, e Colosso está bem nesse berço, que quando uma pessoa devia no mercado e a conta era paga, o dono do mercado pegava aquela conta
e levava lá na casa do devedor e na sua parede, no umbral da porta, ele fixava a conta para dizer que a conta foi paga. Era um ato de publicidade. Aqui Cristo pagou a conta por nós e cravou-a na cruz, conforme está escrito. E aqui nós aprendemos isso nos versículos 14 e 15, quando ele diz bem assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Cristo nos perdoou. Sendo assim, nós não precisamos viver sobre a égide da lei. Eu fico triste quando eu encontro algumas pessoas ainda hoje que para ser salvo tem que deixar de comer isso, para ser salvo tem que comer aquilo, que para ser salvo tem que deixar de guardar esse dia ou tem que guardar esse dia. Para estes, a carta aos Romanos, no capítulo 14, você pode ler lá que você vai encontrar, existe a qualificação de que são fracos na fé. Quanto aos fracos na fé, Paulo diz que a gente não deve nem discutir. Quanto aos fracos na fé, se você chegar na casa de alguém que é fraco na fé e tu come carne e ele come legume, tá lá em Romanos 14. Coma legume, não é por nada, não, é só por causa da fé mesmo, é só para ajudar. Quanto aos fracos na fé, você nem discute a questão de guarda de dia. Se um guarda, se outro não guarda, Paulo diz que... Oi, Rose, irmã Rose Veras, Deus te abençoe, seja bem-vindo, viu? Paulo diz que não deve nem perder tempo com isso. Nesta circunstância, Paulo nos mostra que nós temos uma liberdade em Cristo. E ele continua ainda... Com relação à alimentação, no versículo 2, capítulo 2, versículo 16a, ninguém deve condenar o outro por comer ou por beber. Aí só está explicando o que nós estamos dizendo. Por quê? Porque existe um legalismo exacerbado. Existem pessoas que não conseguem ver a liberdade que Cristo deu, e para elas, a pessoa só é salva se seguir um protocolo. Não, tem que seguir o protocolo, tem que vestir a roupa de tal tamanho. Não estou fazendo apologia aqui a roupa curta não, tá? Estou tentando explicar e espero que você me compreenda. Tem igreja aí que a roupa tem que ser daquela cor. Se não for daquela cor, se não for naquele formato, não serve para cultuar. Aí vem a hora, a prescrição, tem que ser feito isso, tem que... Não, esse formalismo não existe. E aqueles que querem viver debaixo exclusivo da lei, Paulo também os rebate. Sendo assim, Paulo rebate a segunda filosofia, primeira gnosticismo, segunda legalismo dentro da igreja. Se alguém vive o legalismo... Pelo amor de Deus, leia um pouquinho o que Paulo diz a respeito e de repente você vai se libertar disso aí. E Paulo fala também com relação aos dias, né? Ninguém deve condenar outro crente por não celebrar certos dias santos. Aí nós encontramos quem consegue ser profano 6 dias, mas quando chega no 7º dia, aí tem que... Eu vou dar só uma pincelada aqui, eu não quero muito problema não, tá bom? Descubra aí o que foi que Deus fez no 7º dia. Aí alguém vai dizer bem assim, ele descansou, correto, mas eu não perguntei o que ele não fez. Eu perguntei o que ele fez. E a Bíblia Sagrada é clara em dizer, em Gênesis 2:2, que no 7º dia ele terminou a sua obra, e depois que terminou a sua obra, ele descansou. Abra a Bíblia, Gênesis 2:2. E se você for um pouquinho mais curioso, você vai parar nos versículos 7 e 8 de Gênesis. E você vai encontrar que ele plantou um jardim na banda do Oriente do Éden, e pôs lá o homem que fizera no 6º dia. No 6º dia, Gênesis 1:31, de 26 a 31, Deus faz o homem e viu tudo quanto tinha feito. Pastor Lucas, seja muito bem-vindo. Minhas deferências ao Senhor. Então, você vai perceber que ele trabalhou. Então, aqui nós já temos o embate na igreja de Colosso, tanto do gnosticismo, né? Pode ser que alguém apareça no nosso meio querendo que tudo seja provado pela razão, pela lógica. E nós temos também do legalismo, presta atenção. Aí, Paulo rebate também nos versículos 18 e 19 o misticismo. Olha que filosofia vã que coloca em xeque a sã doutrina. E o misticismo aqui ensina que Deus pode ser conhecido através dos métodos. Sabe aquele negócio, vou falar baixinho aqui, tá? Não conta pra ninguém não, tá bom? Sabe aquele negócio de 7 quintas-feiras? Eu estou num projeto aí de 7 quintas-feiras. Não faz diferença não, irmão. Isso é misticismo dentro da igreja. Sabe aquela questão do amuleto
Eu cheguei um dia no local e tinha uns objetos lá, eu comecei a olhar, umas folhas secas dentro de um plástico e um negócio parecendo graxa dentro de uma sacola também. E quando eu comecei a pegar, o rapaz disse, cuidado, aí eu pensei que era pólvora, qualquer coisa, eu parei. Aí foi quando ele disse, calma que isso aí é Santa Lama do Mar Morto. Ô, meu irmão, Santa Lama do Mar Morto, meu irmão. Eu quase chorei na hora, porque quem me disse isso era um pastor, e eu baixei a cabeça e digo, ô Jesus, abre os olhos. Santa Lama do Mar Morto. Mas tem. Você está na igreja, se chamar o obreiro do Senhor, ele vier com óleo e for ungir, você não sente nada. Mas se o cara disser, faça a fila aqui porque eu tenho aqui água ungida, não sei de onde, aqui é da oliveira de não sei o que, o camarada cai lá e é arriscado até falar em língua estranha. Certos misticismos têm acontecido dentro da igreja. Olha, se você, eu cheguei no local e alguém tinha guardado óleo, tinha escondido um óleo ali por 7 meses, e estava comprando mais óleo para enterrar de novo, e eu disse, tá aí o outro lá, o que faz? Cuidado com os espirituais. Vão não, pastor Lucas, vão não. Isso aqui eu estou só explicando o que Paulo disse. Qualquer coisa é só abrir lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18 e 19, e vão encontrar isso aí. Então, meus irmãos, Paulo está rebatendo esse misticismo dentro da igreja. Não existe, tá bom? Aí, no capítulo 18, o misticismo ele é tão forte que aquilo que é combatido lá atrás, quando os gnósticos comparam Cristo com um anjo, no versículo 18, esses místicos chegam a realizar culto aos anjos. Não, gente, não existe isso não. Os anjos não podem receber culto, não podem receber adoração não. Lá em Apocalipse, João viu um ancião e João se dobrou, e o ancião, que era um anjo, disse, não faça isso não. Eu sou um conservo teu, eu sou servo junto contigo, adore somente a Deus. Então, combater o misticismo. No versículo 19, Paulo, no 18 ele dá a ideia do misticismo, no 19 ele já rebate. Ele diz assim no versículo 19, e não ligado à cabeça, vou ler o 18 senão ninguém vai entender, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer, falou que não domine lá no versículo 8 e agora falou de novo no versículo 18, a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Misericórdia, pastor Lucas, está vendo aí? O camarada vai falar de coisas que não viu, então tem gente que faz isso aí, certo? Inclusive, tem uma coisa aí muito interessante, tem um tal de João de Deus que disse que foi no inferno, e ele desceu lá no inferno, e quando chegou lá ele viu, não sei se é João de Deus, talvez eu esteja enganado, mas ele desceu no inferno, e lá ele entrou numa porta e viu um bocado de irmã da unha grande, viu em outra porta um bocado de irmã que cortava o cabelo, e viu outro... Vem cá, tem base bíblica? Não tem não, né? Então ele não viu. Ele pode até ter tido um sonho, mas ele não viu, tá? Se você quiser em outra ocasião a gente falar sobre o inferno, aí nós vamos lhe mostrar onde é que o inferno está. Que a Bíblia deixa bem claro, tanto o ser de Abraão quanto o inferno. E indo para lá, irmãos, unha grande, unha pequena não faz diferença não. Cabelo grande, cabelo curto não faz diferença não. Essa carta é uma verdadeira mas é apologética mesmo, pastor Lucas. Eu já falei isso aí no início da live, depois você dá uma olhadinha aí. Aí diz aqui que ninguém vos engane, né? Culto aos anjos, envolvendo-se em coisa que não viu, estando debalde, inchado em sua carnal compreensão. Eita, que aí agora eu vou dizer, viu? Inchado é quando o camarada morre e começa a entrar em estado de putrefação, gente. O camarada já não vale mais para mais nada, mas ele não conseguiu ter a compreensão espiritual, aí ele busca a compreensão material e segue a linha do gnosticismo pela razão, e agora ele tenta introduzir aquilo ali goela abaixo de qualquer um. É aí onde o misticismo é um problema, porque no versículo 19, Paulo já vai na cara, não brinca e já rebate logo. Paulo era meio grosso, meio ignorante, viu? Paulo certa vez pegou Pedro e disse, olha, eu repreendi na cara porque ele era repreensível. Mas olha o que ele diz aqui no versículo 19 sobre estes aí que tem culto aos anjos. Ele diz bem assim, e não ligado à cabeça. Esse pessoal estava aí, mas não estava ligado à cabeça não, que aqui é Cristo, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento de Deus. Diferente do misticismo, precisamos estar ligados na cabeça que é Cristo e entender como são as coisas. Tem um mágico chamado Simão, de onde vem a expressão simonia, que viu o que aconteceu lá com Pedro, João e etc.
e chamou a parte e disse: quanto é que vocês querem para me ensinar esse negócio aí? Eu também quero falar em língua assim. Quanto é que vocês querem? Tem muita gente desse jeito. Tem muita gente que até imita línguas estranhas. Olha aqui, diaconisa Ivani Brandão, seja muito bem-vinda. Um abraço ao esposo, presbítero Romário. Então Paulo já embate e mostra que uma pessoa pode conhecer a Deus apenas através de Cristo, que é o cabeça da igreja, e não por intermédio desses subterfúgios. E o último, para nós encerrarmos, senão fica muito longo, e a intenção é fazer coisa pequena e curta para despertar para os irmãos, a quarta filosofia que Paulo rebate, a primeira, gnosticismo, a segunda, legalismo, a terceira, misticismo, e a quarta é o ascetismo, que está nos versículos de 20 a 23, 20, 21, 22 e 23, são 4 versículos. O ascetismo é uma filosofia que ensina que você pode afetar as coisas espirituais por intermédio das materiais. Aí quando você vai estudar o rosacrucianismo, que eles se batiam, se lapidavam e colocavam, eu esqueci o nome, criptex parece, esqueci o nome, que a pessoa... tá bom, que a pessoa amarrava na perna e puxava assim para ele sentir as dores da carne, para mortificar a carne, etc. O ascetismo dizia que fazendo essas coisas ele lapidava o seu espírito também. Aí Paulo, que não gosta de muita frescura, Paulo vem na carta aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 11, ele diz bem assim: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso para dizer que não é a carne exterior sendo punida que vai purificar o interior. A Idade Média até matou muita gente por causa disso, porque queimando o corpo purificava a alma. E esse ascetismo olha, esse ascetismo trazia essa punição e trazia essa ideia, melhor dizendo, e Paulo vai no versículo 23 dizer que não. Olha o que ele diz no versículo 23 aqui, ó. O espírito não pode ser purificado por meio de punição física. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. As quais têm, na verdade, alguma aparência de piedade em devoção voluntária, humildade, opa, senão sai da câmera aqui, né? E em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. De nada adianta o exercício físico, de nada adianta a punição da carne no que diz respeito ao espírito. O corpo e o espírito do crente foram crucificados por Cristo, versículo de número 20, e é por intermédio do qual nós conseguimos a purificação da nossa alma e do nosso espírito. Sendo assim, terminando o capítulo 2 da carta aos Colossenses, nós aprendemos que muitas filosofias estão permeando a igreja atual. Compete a você analisar e compete a você elaborar textos e sermões que rebatam tais filosofias. Tem muitas delas hoje. Pode ter por aí a filosofia da falsa humildade, pode ter aí a filosofia da ficção do ministério. Já viram aquela questão que todo mundo quer estar no topo e sofre a vida inteira para chegar no topo e depois esquece que no topo venta muito, esquece que no topo só cabe um e que tem uma multidão querendo chegar no topo e que é mais fácil cair do topo do que de qualquer outro lugar. Do sopé do monte ninguém cai, agora do topo cai. Oi Sirene Rodrigues, tudo bem? Assim, meus irmãos, eu encerro esta live agora, trazendo este comentário para os irmãos e esperando em Deus que sirva de alguma orientação para que os irmãos percebam que há muita coisa para nós extrairmos em mensagens textuais, mensagens que ficam fáceis de todos compreenderem. E eu, por exemplo, aqui estou me referindo ao capítulo 2 da carta aos Colossenses, você pode ler, fica muito fácil. Mensagem expositiva é muito boa, você tem que ter muito conhecimento para isso, e a mensagem temática é ótima para quem prega. Nem sempre é ótima para quem ouve, porque às vezes quem ouve não consegue entender todo o contexto. Deus abençoe, logo mais colocaremos mais alguma, e se você achou que isso instrui, mande aí para alguém, dê um likezinho aí, tá bom? Vou botar lá no YouTube daqui a pouco, e sobre Colossos nós já vamos ficando aí com 3 vídeos. Obreiros de Colosso, verifique aí.
oração de Paulo pelos crentes de Colosso, e este aqui, heresias que permeiam a doutrina, a sã doutrina em Colosso. Deus abençoe, a paz do Senhor. Fiquem todos com Deus.